Shalom, Vrahot, paz e bênção. Quero nesta oportunidade compartilhar com você uma parte do que é estudado na porção 18 do livro de Devarim ou Deuteronômio, do capítulo 7, versículo 12, ao capítulo 11, versículo 25. O assunto desenvolvido nesta porção apresenta 4 tópicos que norteiam, dão rumo para uma mensagem cujo conteúdo assegura o que atende às normas predeterminadas na conjugação dos verbos ouvir, guardar e cumprir, subordinados ainda ao condicional se, bênção de fertilidade no ventre, bênção de prosperidade no trabalho, bênção de saúde física, bênção de vitória sobre os possíveis oponentes e ainda projeta um estado permanente de bem-aventurança, cujo contexto tem um texto áureo da nossa reflexão. O que Deus pede do seu povo. Assunto que pretendo desenvolver tomando para base o capítulo 10, versículo 12 do livro que diz: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Após formalizar as condições básicas para abençoar de forma plena o povo de Israel, o judeu, Deus responde em forma de pergunta a fórmula básica correta do remédio para abençoar seu povo. Primeiro, temer a Deus. Segundo, andar nos seus caminhos. Terceiro, amar a Deus. Quarto, servi-lo. Você poderá até replicar: eu sou gentil, pertenço à Igreja de Jesus, onde me enquadro nisso tudo. Vejamos o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentil na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo seu sangue de Cristo chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Para ratificar a afirmação justificativa do texto lido de Efésios, tomo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 1, 17 e 18, que dizem: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Realmente, Deus não rejeitou Israel, como tem sido ensinado por aí. Mas, conforme diz o versículo seguinte, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Portanto, ao povo judeu foi enxertado o povo gentil, salvo por Yeshua, por Jesus. E assim como o povo judeu, o salvo, ou a igreja de Yeshua, de Jesus, tem assegurado as bênçãos relatadas no livro de Devarim, bastando atentar com diligência, assim como o povo judeu deveria atentar, para a fórmula básica e correta do remédio prescrito anteriormente, que é temer a Deus, andar em todos os seus caminhos, amá-lo sobre todas as coisas e servi-lo prontamente.
Temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, pois Deus não quer nem deseja que o homem, a obra-prima das suas santas e dadivosas mãos, tenha medo dele. Prova disto temos desde o jardim do Éden, quando Deus vinha ter com Abraão, com Adão, isto é, Adão ou Adão, por ocasião da virada do dia. Temer a Deus significa tributar-lhe grande respeito, honra, submissão à sua pessoa. Reconhecer a importância e a soberania de Deus em todo o universo. Não ter outros deuses, mas crer somente nele como um e único Deus verdadeiro, Senhor da nossa vida. Ele é o Rei, nós, seus súditos, a quem devemos obediência plena. Temer a Deus tem ainda aglutinado ao seu contexto duas virtudes para seguir: zelo e pontualidade. Zelo com a obra de Deus na forma como faz, zelo com a casa de Deus pela forma como trata, zelo com os mandamentos de Deus da maneira como os guarda, zelo por si mesmo, zelo pelo próximo e pelo que é do próximo. Todavia, zelo com sabedoria, sem extremismo. Pergunto, somos, senhores, de fato zelosos? Pontualidade. Pontualidade do compromisso com a obra de Deus, demonstrado através do dízimo e das ofertas alçadas para suprir as necessidades de quem trabalha no templo, na igreja e na obra de Deus. Pontualidade com os trabalhos no templo ou na casa de oração, com a evangelização, com a obra missionária e etc. Pontualidade com os compromissos assumidos com o próximo e com a sociedade. Zelo e pontualidade andam juntos. Pergunto, senhores, somos deveras pontuais e zelosos? Segundo, andar em todos os seus caminhos. Andar significa praticar, viver o que determina a palavra de Deus em todos os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Se a ortopraxia da vida não for exercida ou praticada, como diz a ortodoxia da palavra, nós não estamos andando no caminho traçado por Deus para a nossa vida. E certo é que não estamos atendendo o que ele requer em Devarim 10:12. Não adianta ter ortodoxia, conhecimento correto para a vida, sem a ortopraxia, maneira correta de viver. Porque com gente de boa vontade o inferno já está cheio, eu acho. Portanto, senhores, andemos segundo a cartografia traçada por Deus para nós, seus filhos, e seremos deveras abençoados. Terceiro, amar a Deus. Amar de todo o coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso poder. Isto não significa só abrir a boca e pronunciar amo a Deus e pronto. Mas, todavia, provar com boas atitudes e ações. Quem de fato ama a Deus, como ordena as Escrituras Sagradas, obedece com satisfação aos mandamentos relacionados na convivência do homem com Deus. Principalmente os 5 prescritos no Decálogo, que determinam não ter outro Deus, não fazer ou se inclinar diante de imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar e santificar o dia de sábado e honrar aos pais. Mas para o crente provar que ama a Deus por praticar estes mandamentos, precisa também praticar os 5 mandamentos que ditam a relação do homem com o homem, que são não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar o que é do próximo. Servir ao Senhor. Servir com a mesma intensidade que eu amo. Hoje a coisa está feia. Tem muita gente fazendo do Senhor seu serviçal, invertendo desta forma a ordem prescrita como determina a palavra de Deus. Infelizmente, em muitas igrejas, na busca enlouquecida pela prosperidade econômica, mudaram o sujeito da oração e assim dizem: e sirvas ao homem, tua criatura, com todo o teu poder,
com toda a tua alma e teu coração. Coisa feia, hein? Absurda. Isto nada mais, nada menos é que pecado. O que a Escritura diz e quer dizer é: se o homem ouvir, guardar e cumprir, colocando em prática o que o Senhor determina e pede dele, que o ame, que ande nos seus caminhos, que o ame e que o sirva, todas estas bênçãos prometidas na porção citadas as acompanharão durante sua viagem terrena, porque lâmpada para os meus pés é sua palavra e luz para o meu caminho. E se eu pisar com meu calcanhar no caminho que Deus traçou para a minha vida, ele me abençoará. Serei fértil, prosperarei em tudo que fizer, terei boa saúde física, meus adversários serão derrotados e serei ainda bem-aventurado. Se o evangelho pregado não for evangelho vivido, caros amigos, irmãos, não é o evangelho do Machia de Cristo. E em vão vos será tentar curar os enfermos, limpar os leprosos, restaurar a vista do cego, expulsar demônios e, menos ainda, ressuscitar os mortos. Portanto, atentemos com diligência para aquilo que Deus pede realmente de nós. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude e nos guarde. Amém.